Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Faz um tempinho, né? Eu sei, fazem algumas semanas, umas 3 semanas que eu não gravo nada, que eu não posto nada aqui. Andei um pouquinho atarefada, não vou mentir, fui pra São Paulo, assisti o show da NCT Dream, é o segundo show deles que eu vou. Acabou que por causa disso eu não consegui ir na Bienal. Acho que é o primeiro ano desde que eu tenho o canal que eu não vou na Bienal do Livro. Então, porque eu tô sempre aqui no Rio, ou então indo pra São Paulo, frequentando todas as bienais, mas dessa vez realmente não deu, ficou muito em cima. Mas eu voltei aqui com mais um vídeo de atualização pra contar pra vocês um pouco do que eu ando lendo, das minhas leituras recentes. Eu li coisa pra caraca nesses últimos tempos, ó, tá aqui uma parte da pilha, a outra parte da pilha tá aqui, calma aí. Ai, olha quanta coisa que eu li, gente. Acho que por isso eu acabei entrando meio que numa ressaca literária. Realmente fiquei... tô um tempo sem ler. O tempo que eu tô sem gravar é o tempo que eu tô sem ler. Eu comecei a ler algumas coisas e nada tá funcionando. Inclusive tem aqui atrás, acho que tá lá atrás, Mulherzinhas eu comecei a ler do Telegraph Club. Aconteceu no Telegraph Club, um negócio assim. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Comecei ali, também não consegui dar continuidade. Tô lendo um livro secreto que eu não sei qual é, mas eu também não tô conseguindo dar continuidade. Eu tô realmente, assim, numa coisa de que não tá rolando. E eu tô seriamente pensando em abandonar tudo isso e recomeçar uma nova coisa. Talvez pegar uma fantasia. Mas enfim, eu vou conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de TBR que vai sair aqui no canal também. Esse vídeo aqui especificamente é pra contar das coisas que eu li nos últimos tempos, as minhas últimas leituras. Vamos começar aqui falando de Cassandra Clare, porque eu reli os Pergaminhos Vermelhos da Magia, releitura, né, porque é parte do projeto Codex, e eu confesso que eu não estava muito animada para essa releitura específica, porque apesar de eu gostar muito do casal que é o protagonista desse livro, que é Malek, né, eu não vou dar muito inside do que acontece aqui, porque pra galera que ainda não leu Cassandra Clare, que não leu todas as séries, isso pode ser, qualquer coisa que eu venha falar pode ser um spoiler, então assim, só um overall aqui em relação ao livro. Eu não tava muito animada porque esse livro, apesar de eu amar os protagonistas, eu lembro que da primeira vez que eu li eu não achei assim tão legal a forma como foi trabalhado aqui, e confesso que eu gostei um pouquinho mais da releitura do que eu gostei da primeira vez que eu li. Eu não sei se é porque eu tô relendo a série toda e as coisas estão um pouco mais frescas na minha cabeça. E aí, sei lá, eu achei mais interessante. Mas sendo muito sincera e, tipo, conhecendo muitos livros da Cassandra Clare, como eu conheço, realmente não é um dos mais fortes dela. Eu acho que toda vez que ela escreve o livro com algum outro autor, alguma coisa se perde, sabe? E a história fica, às vezes, um pouco confusa e não sei, aconteceu alguma coisa na história que não tem o mesmo flavor, né, o mesmo sabor do que quando o livro é inteiramente escrito pela Cassandra Clare, minha opinião, tá? Mas foi interessante reler, voltar pra esse universo. Eu vou dar continuidade à releitura dos livros da Cassie, agora o próximo é Corrente de Ouro, então fiquem ligados aí no canal, porque eu sei que tem gente, assim, muito animada pra que eu releia logo Corrente de Ouro, que venha conversar com vocês sobre os livros. Mas esse livro daqui tem um vídeo no canal, tá? Específico pra ele, é um vídeo bem grande, porque eu falo detalhadamente de tudo que aconteceu, quais são as minhas opiniões, e vou detalhando parte por parte do livro. Então se é uma coisa que interessa a vocês, se vocês gostam desse universo, talvez seja um vídeo que você curta assistir também. Vai ficar passando aqui nos cards pra vocês. Eu vou pular aqui pra um livro que, assim, cara, esse me pegou totalmente de surpresa. Eu gostei muito da sinopse dele, mas eu não imaginei que ele fosse virar um dos meus favoritos do ano. Que é o que aconteceu, galera. Eu fui muito pega de surpresa. Assim, total. A premissa já parecia ser o tipo de coisa que eu iria gostar, mas eu não imaginei que fosse tanto. Que eu tô falando de A Serpente e as Asas Feitas de Noite. É um título meio grande, então eu sempre preciso estar olhando aqui pra lembrar qual é ele. Mas eu fiquei completamente obcecada por essa história. E ainda mais que eu descobri que é uma duologia, né? Então vai ter o próximo e é isso aí, acabou. Eu fiquei meio confusa porque eu vi que tem um terceiro livro saindo na gringa. E eu falei, gente, mas era duologia, de repente virou trilogia. Mas parece que a história é no mesmo universo, mas não é, tipo, não segue a mesma linha, sabe? São outros personagens ou alguma coisa assim. Então, esse livro aqui é uma duologia. O que é uma pedida muito bacana, né? Principalmente para leitores de fantasia, a gente sempre acaba caindo em séries e aí vira aquele esquema de pirâmide, né? Que demora séculos pra sair, são 40 mil livros, nesse caso aqui vão ser só 2 mesmo. Ele é uma fantasia que tem um quê de jogos vorazes nele, sabe? Por causa da questão mais da competição. Eu acho muito interessante aqui, apesar da fantasia ser muito incrível, e é o elemento assim que geralmente eu mais busco
durante a leitura, a construção de universo, o background das coisas, né? Eu gosto muito disso, por isso que eu amo fantasia. Mas os personagens são interessantíssimos dessa história. E a história, a relação entre eles é muito, muito incrível. Principalmente a relação dela com o pai dela, que é uma coisa, assim, muito surreal. Ainda mais que o personagem principal é colocado numa situação, tipo, super impossível, já que ela é uma humana criada entre vampiros. Ela foi adotada pelo rei dos vampiros e ela tem que estar constantemente tentando se provar, porque, tipo assim, perto dos vampiros, quem é ela na fila do pão, entendeu? Sem poder nenhum, ela é só uma humana e que é um saco de alimento andando pra lá e pra cá. Então, tipo, tudo é muito perigoso pra ela. Ela vive super protegida. E esse pai vampiro dela, ele é tipo assim, ó, sabe? E ao mesmo tempo a gente vê o quanto ele se importa com ela e quanto é genuíno. Apesar dessa importância que ela dá a ele, que ele dá a ela, tipo, é extremamente obsessiva e tóxica em vários momentos. Mas você vê que, de um modo deturpado, é amor de verdade. E, tipo assim, ele meio que criou ela à base da faca, entendeu? E ele foi muito cruel, mas no sentido de tentar fazer com que ela fosse forte pra ela conseguir se proteger nesse mundo onde todo mundo estava constantemente tentando matar ela, sabe? Então essa relação dela com o pai adotivo dela pra mim, é a melhor parte do livro. Apesar de sim ter o romance, e sim o romance ser legal de acompanhar, porque eles supostamente teriam que ser inimigos, né? Ele é tipo de um clã de vampiro que é inimigo do clã do pai dela, que é o soberano. E eles estão competindo ali, eles têm que se matar, porque só pode uma pessoa sobreviver dentro dessa competição pra receber o favor da deusa. E a deusa pode fazer qualquer coisa pelo vencedor. E é por isso até que ela quer ganhar, ela quer conseguir se tornar uma vampira, ou então ter os poderes de vampiro ali, pra ela não ficar assim tão à mercê no universo em que ela vive, porque, tipo, ela não é vampira, mas no meio dos humanos também ela não se sente humana, então, assim, o que ela é, sabe? Toda essa discussão dela com ela mesma também é muito legal. Em alguns momentos ele me lembrou um pouco Corte, eu acho que principalmente por causa da questão do rapaz, do parzinho romântico dela e dos amigos dela, do núcleo que eles têm ali de amizade e das pessoas que acabam se envolvendo com ela também, quando ela se aproxima e faz essa aliança junto com ele pra tentar sobreviver a essa competição, sabe? Esse núcleo me lembrou um pouquinho o núcleo de Corte, e eu gostei muito disso, eu gosto muito de Corte. Então ele tem vários elementos muito bacanas aqui, e muito bem construídos, e que eu mal posso esperar pra conseguir saber o que vai rolar. Eu terminei esse livro tão desesperada que eu entrei na Amazon louca querendo a continuação e só tinha em inglês. E o livro em inglês, capa dura, ele tava assim quase R$300 e eu considerei muito comprar, de tanto que eu tava louca pra querer saber o que ia rolar. Mas eu dei uma segurada assim na minha vida, sabe? Porque assim, não tô podendo gastar R$300 num livro. E aí eu tô aguardando a continuação que vai ser publicada pela Suma. Mas assim, gente, se você ama fantasia, se você ama vampiros, competição, romance e relações complicadas entre família, personagem forte, gente, esse livro é tudo, 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 tudo. 5 estrelas, favorito, com certeza vai entrar pros meus melhores do ano. Esse que aí eu também li Lua de Sangue, da N.K. Jemisin. Esse livro daqui, na verdade, eu tenho uma relação um pouco conturbada com a N.K. Jemisin. No sentido de que ou ela acerta muito, e é fantástico, e é o favorito da minha vida, ou ela erra bem feio. Porque ela gosta de usar, erra no sentido, sabe, pra mim, sabe? Meu gosto pessoal. Porque ela usa muito realismo mágico. E aí fica uma linha muito tênue entre a fantasia e o realismo mágico loucura, que pra mim não faz muito sentido, sabe? Eu tenho um problema muito grande quando a coisa sai muito fora da casinha, sabe? Quando fica demais, assim, e não faz sentido, e você só tem que ir através de umas metáforas que são muito loucas, assim, pra mim não funciona muito. Eu preciso ver alguma lógica nas coisas, senão eu não consigo só ir na onda, sabe? Mas aqui em Lua de Sangue, eu achei que não fosse rolar, e rolou muito. Eu amei o livro, inclusive tem a continuação, eu ainda não tenho. Estou louca pra ler, só que está caríssima. Morro Branco, por favor, tenha dó de mim. Mas gostei muito desse daqui. O começo dele foi difícil, tá? Eu admito, eu tive muita dificuldade com o começo desse livro. No começo eu pensei que eu não teria capacidade intelectual de entender qual era da história, porque começou uma coisa meio louca, meio metafórica demais, e aí eu falei, putz, ferrou. Só que a história foi me pegando e foi fazendo sentido, e ele traça um paralelo muito legal com espiritismo, sabe? Com questão de morte, de vida após a morte, de alma. São ceifadores que vão encaminhando a alma das pessoas ali pro
pós-vida e usando dessa energia vital do momento ali da morte pra transformar isso e usar pra curar pessoas e usar essa magia pra devolver pra humanidade, sabe? E é muito interessante a parte cultural, a parte mística do livro, isso me chama muita atenção. Se vocês estão aqui no canal há bastante tempo, vocês sabem o quanto eu gosto de ler sobre morte e essa parte de espiritismo e tal, ou como eu gosto dessas coisas. E a forma como foi trabalhada aqui foi fantástica, isso é a minha parte favorita, de fato, do livro. Rola aqui meio que um chip aqui que, na verdade, não rola, sabe? Só fica ali meio que a intenção de um chip. E que eu achei um pouco esquisito, por causa da diferença enorme de idade de um personagem pra outro, tipo assim, não rola nada inadequado, mas eu achei meio esquisito. E eu amei a complexidade dos personagens aqui e essa batalha interna muito grande entre o bem e o mal, até onde você vai, até o ponto de não ter retorno, sabe? E das suas intenções e o que te torna, tipo, né, ruim, e essa fome que devora um dos personagens e o quanto ele tenta se segurar, sabe? Eu achei isso muito legal, principalmente porque tem essa questão desses ceifadores, né, que são as pessoas responsáveis por colher esse fluido vital das pessoas quando elas estão prestes a morrer. Se você começa a tomar isso pra si, você se torna, na verdade, você se torna ruim. Eu acho que, se eu não me engano, já faz um tempo que eu li, você se torna ceifador quando você vira mal. Antes disso tem um nome diferente. Então eles estão sempre nessa, tipo assim, de tentar usar esse fluido vital pra fazer o bem, mas ao mesmo tempo você se torna meio dependente dele. Quando você cede a essa fome, já era, sabe? Você tem poderes incríveis, mas você se torna mal, sabe? Sua humanidade se perde. Então, assim, tem essa questão muito interessante aqui também. Assim, mais um livro que eu indico, assim, de olhos fechados. É incrível. Se você tiver um pouquinho de dificuldade no começo, é isso mesmo, sabe? Dá uma forçadinha aí que você vai passar por essa etapa até você conseguir realmente pegar qual é o teor da história. E aí você consegue finalizar. Fantástico, 5 estrelas. Eu dei 5 ou 4,5? Eu acho que eu dei 4,5. Por causa desses pequenos momentos. Mas mesmo assim, gente, 4,5 é uma nota incrível e é um livro fantástico. E aí eu li também esse livro aqui de dragões, que eu tava querendo ler há muito tempo. A minha amiga Rô mandou pra mim. O Priorado da Laranjeira. Aí ele foi dividido em 2 tomos, mas na real ele é um livro só, tá? Então isso aqui, na verdade, é assim mesmo, tá? E aí ele foi dividido em 2. Ele tá todo marcadinho, não vai dar pra ver por causa da luz. Mas gostei muito da história. E eu li assim, um atrás do outro. Não vou negar que quando eu comecei esse daqui, eu também achei o começo dele lento. Eu fiquei um pouco confusa com os pontos de vista, com os nomes dos lugares. E de uma maneira que, tipo assim, é meio que normal quando você começa a fantasia, porque é tudo muito diferente, você tem que se ambientar, né, nessa construção de um universo diferente. Mas aqui eu fiquei um pouquinho perdida. E ele é bem lento também, assim. Então, assim, eu vi muita gente falando que não gostou muito, porque ele parece que não acontece nada, que você se arrasta na história. E eu entendo, porque realmente é uma leitura devagar. Então, se você é o tipo de leitor que é um pouco ansioso, que quer ação, que quer ver as coisas acontecendo, talvez esse livro não seja pra você. Não significa que ele não é um livro incrível, porque na real eu amei. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas, 4 estrelas e meia. Eu gostei muito da história, eu gostei muito dos personagens, mas as coisas vão acontecendo realmente bem devagar. Tá? Você vai conhecendo os personagens, vai conhecendo da onde eles vêm, e aí a coisa vai se construindo bem aos pouquinhos, aí os núcleos aos pouquinhos vão se juntando, aí de repente acontece um grande acontecimento, e aí depois passa um tempão até acontecer outra coisa. Então realmente essa é a dinâmica do livro, ele é mais devagar mesmo, porque ele é bem focado nos personagens. Inclusive, se você for ler esse livro esperando muitos dragões, não vai ter. Ele é muito focado nos personagens, na relação deles, na parte política. E assim, eu gostei muito porque eu gosto desse tipo de coisa em nível de fantasia, tá? Mas fiquem sabendo que vai por esse lado. Tem uma personagem aqui que me lembrou muito, muito a Manon de Trono de Vidro. Se vocês já leram Trono de Vidro, vocês vão saber. E a Manon é a minha personagem favorita de Trono de Vidro. Então, obviamente que aqui, essa foi a minha personagem favorita. Ela é uma ginete de dragões, então ela monta nos dragões e tal. E acontece tanta coisa com ela, que eu fiquei assim, amiga, realmente parece que assim, o mundo tá te testando, sabe? Tadinha. E ele é dividido em 2. Aqui tem a maga, que a gente segue
todos os personagens, mas principalmente a história da maga e aqui da rainha. Eu amei a relação, tipo, da magia com a rainha e as coisas que estão acontecendo com ela, porque ela foi criada sendo essa santidade, essa entidade praticamente, como se ela fosse a descendente direto da deusa. Então tem esses dragões que estão adormecidos aí durante séculos e parecem que o único motivo pelo qual eles estão dormindo é porque essa rainha existe, né? Ela é descendente dessa linha específica de rainhas e é só por isso que eles estão dormindo, só que de repente os dragões começam a despertar e ela tá viva. Então, tipo assim, o que tá rolando? Então eu gosto muito da história por trás de todo esse mito que tem das rainhas, e a relação dela com a maga é muito interessante, porque a gente tem aqui também a maga, que ela meio que é serviçal da rainha, ela tá ali meio que escondida pra proteger a rainha, ela faz parte de um priorado e a magia é proibida, então assim, ninguém pode saber que ela tem magia, e ela tá ali tentando proteger a rainha num lugar onde, se soubessem que ela é uma maga, ela seria assassinada, queimada, sabe? Assim, então é muito interessante a história, é muito interessante como a relação entre essas personagens mulheres é construída, e o confronto final é bem legal também, mas eu achei que ele deixou um pouco aberto. Eu achei que era só isso, e realmente é só isso, porque tem mais 2 livros, mas parece que é um prequel, que é antes dessa história. Então a história se fecha aqui, mas pra mim ela não se fechou, porque a história termina no meio de, tipo assim, de um momento em que eles estão viajando, tá acontecendo uma viagem ali, em um futuro meio incerto, um diálogo que ficou bem aberto. Então eu fiquei meio assim, acabou ou não acabou? E por causa desse final, apesar das coisas que aconteceram ali pra encerrar o objetivo principal, a coisa que estava se encaminhando ao longo do livro, foi ok. Mas ainda deixou muita coisa em aberto. E aí por causa disso eu também não consegui dar 5 estrelas pra ele, e também por causa do começo um pouco lento. E aí, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas, mas eu adorei a leitura. Muito obrigada, Rô, por ter enviado esses livros pra mim. Eu tava muito louca pra ler e, sim, eu amei. Teve mais um livro aqui que eu li, que ele é tipo sensação do TikTok, sabe? Os famosos do TikTok. Então, que é o Amêndoas. Tava todo mundo falando muito, muito, muito desse livro. E eu tava muito empolgada querendo ler. Ainda mais que eu li alguns livros de autores sul-coreanos e eu queria ler mais. E eu tenho mais livros aqui que eu acabei comprando também por causa da sensação do TikTok. E aí, gostei do livro. Eu tava esperando me debulhar em lágrimas. Eu não chorei. Se eu tô me lembrando bem, eu não chorei. Inclusive, galera, eu faço muitos vlogs de leitura. Então, se vocês quiserem saber bem mais a fundo, assim, o que eu achei conforme eu tava lendo, no momento em que eu tava lendo, esses vlogs são uma ótima pedida, porque eu vou atualizando bastante eles. Quando eu faço esses vídeos de resumo, já faz um tempo que eu li. Então, às vezes, eu meio que acabo esquecendo algumas coisas que eu senti na hora, ou então eu mudo de opinião, porque isso acontece, né, quando o livro vai assentando na gente depois de um tempo. Ele tem uma temática, assim, que eu não tinha lido exatamente nada escrito dessa maneira. Ele é uma ficção literária com um quê de fofura, porque ele tem seus momentos fofos, ele tem seus momentos de super reflexão entre o que te faz uma pessoa boa e o que te faz uma pessoa ruim, o que é humano de verdade, o que leva a você à humanidade, porque o personagem principal, ele tem uma doença chamada alexitimia, se eu não me engano. Então ele não sente as coisas, ele tem que aprender todo esse tato social e as expressões. É uma coisa que ele meio que tem que gravar, e ele tenta aprender com a mãe e com a avó, porque ele não sente as coisas. Mas ao mesmo tempo a gente tem um personagem que é completamente o oposto dele. Então a gente tem essa dualidade, que é um personagem que ele sente demais as coisas e ele foi super maltratado pela vida. E por causa disso, as explosões de atitudes dele, às vezes, são muito menos humanas do que a atitude do menino que não sente nada. O Yoon-jae, ele levanta umas reflexões, tipo assim, tá, você tá sentindo isso e, tipo, e o que você faz com isso? E isso te faz agir assim? Então será que é uma coisa boa se sentir assim? Sabe, tem umas coisas assim fantásticas. Eu marquei umas partes que eu fiquei assim em choque, sabe, com os diálogos. Quando ele faz reflexões sobre amor, tipo, a palavra amor pode ser jogada assim de maneira tão casual. Pensei nos livros de Goethe, eu não sei como é que pronuncia, gente, I'm sorry, eu não sou tão culta, e Shakespeare, cujos personagens sempre recorriam à morte em buscas desesperadas pelo amor. Pensei nas pessoas que eu via no noticiário, que eram obcecadas por seus entes queridos e até mesmo abusiva com eles porque achavam que não eram mais amadas. Também pensei nas histórias de pessoas que perdoaram o imperdoável depois de ouvir apenas 3 palavras, eu te amo.
Pelo que eu entendia, amor era uma ideia extrema, parecia forçar algo indefinido para a prisão de uma palavra só. Sabe? Realmente, amor parece, às vezes, a gente transforma o amor numa coisa extrema. E a gente aprisiona as pessoas dentro da palavra amor. Tipo, porque eu te amo. E, tipo, isso é uma reflexão feita por uma pessoa que não sente. Entende as discussões que o livro levanta? E esse outro menino que teve uma vida bem difícil, o nome dele é Gon. E, tipo assim, o garoto é realmente da pá virada, faz bullying, assim, é pesado, sabe? E no começo você tem muita raiva dele, até você conhecer um pouco mais da história dele. E você começa a entender. Não é perdoável, mas você entende de onde ele vem. E a forma como ele tenta fazer esse bullying forte com o Yoon-jae não funciona porque o Yoon-jae não sente dessa maneira. Então, tudo que ele quer fazer a pessoa sentir vergonha, implorar por si, implorar por várias coisas, é o tipo de coisa que Yoon-jae não vai fazer, porque pra ele tanto faz como tanto fez. Entendeu? E a forma como o Yoon-jae vê o Gon é tipo assim... Tudo que eu conseguia pensar era que o Gon estava fazendo bullying consigo mesmo de uma maneira exaustiva. Então, todas as vezes que ele tentava provocar uma reação no Yoon-jae, Yoon-jae ficava tipo assim, ele tá fazendo isso consigo mesmo, sabe? Então, olha, tem umas discussões muito legais, eu adorei o processo de leitura do livro, anotar e parar e refletir sobre algumas coisas. Então, assim, é um livro que, apesar de você ler muito rápido, é legal você ler ele devagar. Eu li também um livro chamado O Intruso, que eu vou deixar a foto aqui do lado pra vocês, porque foi em e-book. Ele foi uma leitura do BuddyRead DLX. E eu gostei muito. Ele também me pegou de surpresa, porque eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de ler thriller. Então, assim, eu achei que eu fosse achar ok, como geralmente eu acho a maior parte dos thrillers, mas eu gostei muito da vibe dele, porque eu acabei vendo o livro todo como uma grande metáfora, sabe? É um casal super bizarro, assim, eles são esquisitos demais, eles moram meio que afastados de todo mundo. E aí chega um cara do governo um dia na casa deles e fala assim, oi, pro marido da moça ali. Você foi selecionado para fazer parte de um projeto em que a gente está fazendo as primeiras colônias num planeta que a gente fez. Você vai para fora da Terra e parabéns, você foi selecionado. Aí o cara ficou tipo assim, mas eu não me inscrevi em nada. Eles, mas você foi selecionado mesmo assim, é um projeto do governo e você precisa ir. E aí ele acaba meio que envolvido nessa preparação muito louca aí, de ter que ir pra esse novo planeta durante um tempo. E depois ele vai voltar. E a gente vê esse agente do governo ali se infiltrando na vida dele e da mulher dele. E assim, é uma coisa muito esquisita a relação entre eles ali. Os personagens são super esquisitos. E a maior parte do tempo, assim... o que me ajudou na leitura foi exatamente entender o livro como se fosse uma grande metáfora para um relacionamento. Até por isso que ele acabou me lembrando muitos livros do Josh Malerman, principalmente Uma Casa no Fundo de um Lago, que o livro, assim, não faz o menor sentido a não ser que você veja por essa perspectiva. Então, O Intruso me deu essa mesma sensação de que o livro não faria, né, o menor sentido se eu não visse por uma perspectiva de uma grande metáfora. Mas isso acabou ficando muito interessante e eu consegui traçar vários paralelos. Inclusive eu fui conversando com o pessoal, porque faz parte de um grupo de leitura. Então eu fui conversando com o pessoal um pouco dessa minha reflexão e sobre as coisas que eu tava vendo, e tava fazendo super sentido até eu chegar no final do livro. E aí eu descobri o grande plot twist, que tudo faz sentido. E aí, tipo, mesmo que se você não visse o livro por essa metáfora, vai fazer sentido. Então o livro me surpreendeu muito por causa do final dele. É aquele tipo de livro que você lê, você chega no final e você quer voltar e reler porque o grande plot twist tá ali. Tipo Três Coroas Negras, da Kendare Blake, é a mesma coisa. Você lê o livro todo ali de um jeito, quando você chega no final, a última frase do livro faz você querer voltar e ler tudo. É nisso. E eu fiquei tipo... Uau! O livro é muito legal, eu adorei a forma como ele foi construído. Ele tem uma vibe de mistério muito grande e uns diálogos bizarros e umas pessoas bizarras, assim. Então ele tem uma vibe bem esquisita, mas ele é muito bom. E pra finalizar, eu vou falar desses 4 livros. Olha, gente, eu li bastante, né? Enfim, esses 4 livros aqui eu li tudo de uma vez, um atrás do outro. Porque ele é uma série, e eu tava com essa série há muito tempo parada na minha estante. E aí eu falei, cara, eu tenho a série completa e eu nunca li. Vamos tomar vergonha nessa cara? E aí eu peguei e li tudo de uma vez só. Que eu tô falando da série de Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. E eu li um atrás do outro, que é Uma Chama Entre as Cinzas. Inclusive essa é a capa antiga, né? Pra você ver quanto tempo que eu tenho esse livro.
E aí, Um Céu da Tempestade. Esse é o segundo? Não, esse é o último. Depois é Uma Tocha na Escuridão. Ui, tem negócio no meu olho aqui. Uma Tocha na Escuridão. Aí depois vem Um Assassino nos Portões. E pra finalizar, Um Céu Depois da Tempestade. Além da Tempestade. E aí eu li um atrás do outro. E foi a melhor coisa que eu fiz. Inclusive tem um vídeo de aproximadamente 1h e pouco. Aqui no canal. Mas olha só, esse vídeo eu indico muito, muito, muito que vocês assistam. Se você não leu, você vai assistir pouquinho. Se você já leu e quer saber o que eu achei, você vai amar o vídeo, porque ele tá muito completo. Eu vou mostrar nos momentos que eu tô lendo, assim que eu terminei de ler um parágrafo, a minha reação ali enquanto eu tô lendo junto com vocês. Então assim, tá muito completo, muito completo. E a primeira parte do vídeo, ele é sem spoiler nenhum. Então assim, se você quer saber um pouquinho mais sobre o que se trata, sobre o que eu achei da série como um todo, se vale a pena, assiste o vídeo. Eu acho que a primeira parte sem spoiler tem tipo 7 minutinhos. E aí você assiste e aí você para, porque vai começar o spoiler, mas eu aviso quando começa. E se você já leu e quer saber o que eu achei, eu acho que você vai gostar bastante desse vídeo. Vai estar passando aqui, mas foi o último vídeo que eu lancei, tá? Antes desse daqui. E, assim, tá muito completo. E só pra resumir aqui, pra não deixar sem nada, eu gostei muito da história. Gostei muito dos livros. Tem alguns que eu gostei mais do que outros. Tem algumas reclamações que eu adoro falar sobre e eu falo durante o vídeo. Então, assim, eu acho que é um livro que, se você gosta de fantasia, vale muito a pena, porque é um universo muito, muito, muito bem construído. E a galera tava muito empolgada pra que eu lesse, porque ele já faz um tempo, né, que tá por aí e eu ainda não tinha lido. E agora eu entendo a hype, sabe? Se você tá procurando a sua próxima série de fantasia, dá uma olhadinha nesse vídeo e dá uma chance pra Uma Chama Entre as Cinzas, porque eu acho que vocês vão gostar bastante. Ele tem romance, tá? E o romance tem uma importância, mas ele não é o foco principal do livro. Só pra deixar claro pra galera que, assim, ama romantasia. Ele tem romance, mas ele não é exatamente uma romantasia, tá? Ele é fantasia mesmo, só pra vocês já estarem cientes. Então é isso, galerinha. Essas foram as minhas últimas leituras. Comentem aqui embaixo o que vocês leram recentemente. Tem alguma leitura que surpreendeu vocês e que vocês querem indicar porque vocês acharam fantástico? Eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia de vocês. Me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô sempre muito por lá. Muito é um exagero, mas assim, é o que eu mais estou. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Beijos e até a próxima.